6 de janeiro deste ano, comemoramos 140 anos de publicação do livro A Gênese. Qual a importância deste livro para a doutrina espírita? Fundamental importância. A Gênese é o coroamento da codificação. Nós podemos encontrar parte dela na apresentação do Livro dos Espíritos, tanto no primeiro capítulo, no primeiro livro, como na parte terminal. Allan Kardec aprofunda a sonda da investigação na Gênese planetária, examinando os diferentes períodos da Terra, mas reserva uma grande parte desta obra monumental para análise dos textos mais complexos do Evangelho de Jesus. Trata-se, portanto, de uma obra monumental de ciência e de ética evangélica, na qual a lupa do discernimento do codificador penetra em profundidade a velha teologia católica, apresentando o conceito do mestre, agora numa visão perfeitamente lógica diante da ciência. Nos demais livros da codificação, os médiuns que foram utilizados, eles eram anônimos, pessoas desconhecidas. Mas no caso da Gênese, quando Galileu dita a sua mensagem, ele utiliza do médium Camille Flammarion, que era um astrônomo muito conhecido na época. Por que isso aconteceu? Naturalmente, na primeira fase, o codificador teve muito cuidado com a insegurança das jovens médiuns. Eram adolescentes. A senhorita Carlotti, a menina Baudin, a sua irmã, todas elas eram adolescentes entre 14 e 16 anos. Era imprevisível do que estava reservado para elas no futuro. Se ele, por exemplo, tivesse colocado os seus nomes, poderia correr-se o perigo de mais tarde, por circunstâncias inesperadas, mudarem de diretriz e criarem embaraços para a própria obra. No entanto, quando Allan Kardec publica a Gênese, já havia o Livro dos Médiuns, as diretrizes de segurança, a definição da mediunidade com Jesus, as técnicas de defesa das obsessões. E Flammarion, sendo um grande astrônomo desde os 19 anos, quando ele se tornou diretor do Observatório Astronômico de Juvisy, na França, havia uma garantia não somente da qualidade do conteúdo, mas também do caráter da personagem, que é o médium. Pelo que você explicou, existe uma lógica no desenvolvimento das obras básicas do Espiritismo. Qual seria essa lógica e qual a importância da profissão de Kardec para o desenvolvimento do trabalho? A lógica é tão extraordinária que nenhum ser pensante na Terra conseguiu fazê-lo. Ao apresentar o Livro dos Espíritos, que seria o esqueleto ósseo da codificação, nós vamos encontrar as outras 4 obras já embutidas nele. O notável professor Herculano Pires, fazendo uma análise dessa estrutura, ao prefaciar a sua tradução de O Livro dos Espíritos, ele narra que nós vamos encontrar no capítulo 1º de O Livro dos Espíritos, até a questão número 154, mais ou menos, a explicação dele próprio. O Livro dos Médiuns surge a partir daí. O Evangelho segundo o Espiritismo estará muito bem desenhado no 3º livro, As Leis Morais. E mais tarde, O Céu e o Inferno estará na 4ª parte, que são das Esperanças e Consolações. A Gênese é uma síntese do 1º livro, do 3º e do 4º livro. Houve uma planificação. Kardec, como pedagogo, era a pessoa ideal. Lembremos-nos, acima de tudo, de Jesus, que solicitou apenas de nós um título, o de mestre. Quando o jovem lhe disse, bom mestre, ele o admoestou, não chames a ninguém de bom, porque bom somente é meu pai. Mestre, sim, porque eu sou. Kardec foi esse admirável mestre no sentido da educação. Discípulo de Pestalozzi, ele trouxe à França, seu país natal, a metodologia pedagogiciana, para poder mais tarde levar adiante esta colocação sublime que é o Espiritismo. Pestalozzi foi um marco na história, seguindo a tradição dos primeiros missionários da pedagogia, como Jan Comenius, mais tarde continuada por outros homens e mulheres notáveis, mas foi Pestalozzi um grande divisor, e o método pestalozziano seria aplicado na França e também no conceito da doutrina espírita. 10 anos antes, aproximadamente, da Gênese vir ao mundo, o Charles Darwin revelava na sua obra a origem das espécies, inclusive apontando que o homem descendia dos primatas. Isso chocou o mundo na época, inclusive os religiosos combateram essa afirmação
E pela leitura da Gênese, nós poderíamos dizer que o Espiritismo foi a primeira religião a aceitar a obra de Charles Darwin? Digamos que o Espiritismo antecipou Darwin, porquanto ele apresentou em 1859 e o Espiritismo é de 1857. Ao lado dele, Alfred Russel Wallace, também um grande antropólogo, havia chegado às mesmas conclusões. Russel Wallace torna-se espiritista militante e profere uma das frases mais belas jamais enunciadas por um sábio a respeito da sua conversão ao espiritismo. Quando a Gênese é publicada, ela confirma a tese apresentada por Darwin, porém com o criacionismo, porque a tradição bíblica apresentava um conceito ultramontano, totalmente incompatível com a história da evolução, através da paleontologia, da embriogenia, da embriologia. Nós temos a documentação fóssil de toda a evolução, desde as primeiras aglutinações de moléculas até o Homos, que hoje chamaríamos Homos virtualis. O Espiritismo confirma, dizendo, no entanto, que o psiquismo não foi uma espontaneidade da matéria, é o criacionismo, é a interferência divina. Quando a Gênese foi publicada, não existiam diversas descobertas da ciência. Não se falava na vacina antirrábica de Pasteur, na iluminação elétrica, nem mesmo na teoria da relatividade, na física quântica. Todas essas descobertas científicas não tornaram a Gênese obsoleta? Pelo contrário, vieram confirmar em gênero, número e grau os conteúdos de A Gênese. Quando, por exemplo, Albert Einstein tem a ocasião de publicar a teoria da relatividade do tempo e do espaço em 1905, que é o primeiro modelo, ele fala da energia. Se nós examinarmos a Gênese, ela fala da energia desde os seus primórdios. O conceito, por exemplo, da mecânica quântica está perfeitamente exarado nas belas manifestações dos espíritos, referenciando como Deus criou a vida. E recentemente um livro publicado nos Estados Unidos, intitulado A Identidade de Deus, do Dr. Francis Collins, ele diz, agora nós sabemos como Deus criou a vida, graças ao estudo da decodificação do genoma humano. O Espiritismo ele vai acompanhar a ciência? Como vai ocorrer esse paralelismo entre o avanço da ciência e a continuação das obras básicas? Kardec disse-o. O Espiritismo marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde esta para. Vai além, porque a ciência estuda os efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Enquanto a ciência estuda os fenômenos, o Espiritismo estuda a realidade. Sendo o mundo causal o mundo dos espíritos, tudo quanto examinemos na Terra é o efeito deste mundo causal. Como o Espiritismo nos desvela este mundo causal, o mundo da energia, o mundo da realidade, a ciência estará sempre estudando os seus efeitos e confirmando as teses apresentadas pelo Espiritismo. Ele vai acompanhar a humanidade. Só que algumas pessoas afirmam que as obras básicas estão desatualizadas, que inclusive médiuns que recebem às vezes psicografias de espíritos que dão nomes até conhecidos no meio espírita. O que falar sobre essas obras, Divaldo? Falar que são comunicações apócrifas, que não têm o consenso da universalidade do ensino. Estão, portanto, fora do contexto doutrinário. Para que a obra, mediúnica ou não, tenha validade, ela deve apresentar uma tese que seja a mesma em diferentes partes do mundo por intermédio de pessoas que não se conheçam umas às outras. Nós vemos, por exemplo, a comunicação virtual. Seria o caso de dizer que o alfabeto está superado, porque agora nós nos comunicamos virtualmente. A telepatia seria o caso de dizer que a palavra está superada. É óbvio que a linguagem apresentada pelo codificador é do século XIX, mas o conteúdo é de todos os séculos. Se nós examinarmos, por exemplo, as próprias propostas de Albert Einstein, nós veremos quantos outros cientistas discordaram, discreparam, tentaram complicar, ampliar, que é natural, é do processo da evolução, mas as obras básicas são os pilotis, jamais ultrapassadas. E quando algum médium, ou espírita, ou escritor discorda disso, que é um direito que tem, certamente não conhece o espiritismo. Algumas pessoas dizem que o espiritismo é para uma elite,
que as pessoas mais simples não conseguem entender a doutrina espírita. Tem fundamento essa afirmação? Minha mãe era analfabeta. Meu pai aprendeu a assinar o nome para votar, tornar os espíritas militantes e de melhor qualidade do que eu. O espiritismo é simples, não tem nenhuma complexidade, não tem atavio. É a doutrina da lógica, do bom senso. Depende de quem o expõe, porque muitas vezes nós tornamos uma coisa simples complicada e tornamos uma coisa muito complicada perfeitamente acessível. Quando leio a obra kardeciana, a linguagem é de um esteta, é de um linguista. As traduções ao português, principalmente na época do Dr. Guion Ribeiro, são traduções profundas, de uma linguagem filosófica, de uma doutrina científica. Mas cabe a nós torná-la perfeitamente acessível. Então ninguém seria cristão, porque o Evangelho de Jesus é todo através de símbolos, de parábolas muito complexas, mas que Jesus usa a simplicidade daqueles símbolos para tornar mais clara e evidente a sua mensagem e compatível com os diferentes períodos da evolução cultural da humanidade. Não tem razão aqueles que assim pensam. Olá, amigos! Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje, bastante empolgante. O tema é o Gênesis de Moisés e a Gênese de Kardec. E vai haver aqui uma análise sobre a queda de Adão e Eva. Quem vai trazer esse assunto para nós é o nosso querido Severino Celestino. Obrigada pela tua presença, Severino. Eu gostaria de agradecer a você, Delmar, e a todos que fazem o programa Transição pelo honroso convite, dizer da felicidade de estar trabalhando aqui, procurando cristalinizar e melhorar a mensagem da Bíblia, do Evangelho e, consequentemente, de Jesus à luz da doutrina espírita. E a minha primeira pergunta é: existiu o Jardim do Éden? Olha, o estudo do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós consideramos um protogênesis, ou seja, um relato simbólico que, segundo os grandes estudiosos rabinos, como Maimônides, que é um dos grandes judeus do século XII, que estudou perfeitamente tudo isso, ele dizia assim, que o Gênesis de Moisés não é para ser lido literalmente, como pensam as massas. E aquele que estudar o livro do Gênesis, procurando o significado literal, estará prestando um grande desserviço à mensagem que está escrita no livro do Gênesis. Olha só. Kardec, na obra A Gênese, ele diz que para se entender o Gênesis, temos que voltar ao tempo das ideias cosmogônicas que constituíam o seu período de criação ou de existência ou de fundação. Portanto, o Gênesis não é uma história para a gente ler como se fosse uma história literal ou algo que nós pudéssemos materializar. Daí porque o Jardim do Éden, que em hebraico chama Gan Eden, simboliza um local, vamos dizer assim, um jardim de delícias, um local onde Deus criou simbolicamente, como Ele faz tudo bem e muito bem feito, para receber os seus filhos, que somos nós. Mas, na verdade, do ponto de vista físico, o Jardim do Éden nunca existiu, como não existiu Adão e Eva, como não existiu tantos outros personagens bíblicos, até Abraão, que começa no capítulo 12º do livro do Gênesis. Por que existe tanta dificuldade, Severino, em interpretar os textos bíblicos? Porque a Bíblia é um repositório de símbolos. É isso. Como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, só os grandes mestres podem entendê-lo no seu significado e real conceito. A Bíblia, ela possui níveis de interpretação. Eu costumo dizer, como fala a Kabbalah e como falam outros estudiosos, que a Bíblia é um grande iceberg, que você só vê, a maioria só entende a parte superficial. Mas lá embaixo, submerso, tem informações que gerações entre milênios e milênios ainda não terão condições
de entender. Daí porque os estudiosos orientais dividem a Bíblia em 4 níveis. O sentido literal, que eles chamam o primeiro, o remês, que é o segundo livro, esse nível das entrelinhas, o terceiro nível, que chamam de midrástico ou homilético, que é baseado exatamente no conceito parabólico dos gregos, e que era o nível que Jesus ensinava, e o quarto nível, que é o nível secreto, espiritual ou cabalístico, que esse sim, ali estão todos os reais significados e que a maioria não tem acesso. Por isso que nós ocidentais sofremos para entender, porque todo mundo quer ler na Bíblia como se fosse um livro de história, e aí os grandes estudiosos dizem, como diz Maimônides, como diz David Cooper, que é um grande cabalista, que realmente a história do ponto de vista literal não tem nenhuma conexão. Ela ficaria um texto, vamos dizer assim, simples, sem nenhuma informação, que qualquer pessoa com um pouco mais de raciocínio se desinteressaria de ler a história do Gênesis. E o que os rabinos dizem sobre isso, Severino? Os rabinos dizem que a gente tem que procurar o significado oculto, o significado espiritual, cabalístico. Nunca interpretar, como diz Maimônides, como as massas querem fazer, de uma forma simples, a nível do nosso entendimento. Porque os estudiosos dizem o seguinte, quem lê a Bíblia, querendo entender o primeiro e o segundo nível, não indo ao terceiro e o quarto, é semelhante ao agricultor que planta o trigo, colhe o grão, joga fora e fica com a casca. Portanto, o primeiro e o segundo nível não tem praticamente nenhum significado, a não ser esconder o terceiro e o quarto. E a maioria só estuda no primeiro e no segundo nível. E Kardec, o que diz sobre isso? Kardec diz que nós não devemos, veja bem, ele faz uma análise sobre o Gênesis assim, não devemos desprezar o Gênesis. Pelo contrário, devemos lê-lo e aprofundar esta leitura e este conhecimento, procurando buscar o seu nível profundo e espiritual. Isso está na Gênesis capítulo 12, o que mostra que Kardec tem a mesma opinião dos rabinos e dos estudiosos cabalísticos. Portanto, um homem ocidental, ali da antiga Gália, ou seja, da França, lionês, que tinha um senso realmente muito profundo e racional de entender que a Bíblia, segundo ele, as divergências que existem no primeiro e no segundo nível é por desconhecimento do ser humano, mas que se havia choque entre os estudos da doutrina e dos estudiosos, não era porque a Bíblia contivesse erros ou contenha erros, porque nós nos equivocamos ao interpretá-la. Está isso na questão 59 do Livro dos Espíritos. E a Cabala, o que diz? A Kabbalah ela é fantástica nesse sentido. A palavra Kabbalah vem do hebraico lekabel, que é o verbo que significa receber. Então, Kabbalah é um substantivo, significa o recebimento. É o recebimento do conhecimento divino para ir às estruturas mais profundas e avaliar com racionalidade o significado da criação e da maioria dos textos bíblicos. Ela tem explicações fantásticas, tem uma corrente chamada gemátria ou gematria, que liga as palavras e as letras, um valor numérico que elas possuem e que ali elas encontram um significado e uma explicação para muitos dos acontecimentos que estão na Torá. E já que falamos que vamos dar uma análise na questão do Adão e Eva, e como fica a serpente nessa história, Severino? Olha, a história de Adão e Eva, veja bem, eu queria falar do ponto de vista literal primeiro. Sim, vamos lá. É colocado da seguinte forma para nós. Deus criou um jardim, um jardim de delícias, colocou árvores, água, animais, colocou tudo. E disse ao homem, você pode desfrutar de tudo. Mas colocou também, dentro desse jardim, 2 árvores. As árvores da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse ao homem, você pode usufruir de tudo aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, veja que coisa interessante. Será que, analisando a coisa de outra forma, se Deus colocou uma árvore e disse ao homem que não podia,
Será que, do ponto de vista psicológico, quando a coisa não pode, já desperta o interesse? Sim. Já há um fundo, você que é psicóloga sabe disso, já há um fundo psicológico de chamar a atenção para alguma coisa. É como se dissesse assim, eu tenho uma criança, eu vou colocar todos os brinquedos aqui à disposição dela, mas em cima do sofá eu vou colocar um sonho de valsa e vou dizer assim, olha, você pode brincar com tudo, só não pode comer esse sonho de valsa. Pronto. Eu já estaria chamando a atenção. Seria muito mais racional que Deus tivesse feito uma árvore com 50 metros de altura, que ele não precisava proibir Adão e Eva de comer do fruto, porque ele não iria alcançar. Então já começa a história, do ponto de vista literal, a não bater ou a não se coadunar no seu significado. Sim. E se o Jardim do Éden, outro questionamento que nós fazemos, se o Jardim do Éden era um lugar de paz, onde o homem tinha tudo, não lhe faltava nada, por que Deus colocou uma serpente para criar o problema que criou? Já é uma outra coisa, que passa então o Jardim do Éden não era um lugar de paz. Por quê? Porque a serpente veio fazer toda essa história que nós conhecemos, como você bem colocou, todo mundo coloca a serpente como símbolo da perdição. É visto como se fosse algo abominável, mas a serpente, agora que entra a questão da interpretação cabalística. Primeiro, do ponto de vista literal, não tem razão nenhuma. Primeiro, é uma serpente que falava. Primeiro ponto. Serpente falando é uma coisa meio estranha. Fábula de Chapeuzinho Vermelho mesmo. E companhia, não é isso? E em segundo tempo, se a serpente era tão sabida, por que em vez dela dar do fruto para Adão e Eva, ela mesmo não comeu? Quer dizer, do ponto de vista racional, ela era burra, não era em nenhum momento, era um animal astuto, como é colocado. Quer dizer, no primeiro nível não dá para ler o Gênesis, porque você encontra contradições sobre contradições. Verdade. É por isso que muita gente diz que a Bíblia está cheia de erros, no primeiro nível. Se você se aprofunda, você vê que não é bem por aí. Então a serpente, primeiro, falando é uma incoerência. Dando o fruto para Eva comer é outra incoerência, porque se ela disse, se você comer desse fruto, vai se tornar como Deus. Ora, se ela sabia disso tudo, porque ela mesmo não comeu do fruto para ela se tornar sábia, como ela disse que ficaria. Então é outra incoerência. Agora vem a questão cabalística, ou espiritual, ou do quarto nível de interpretação. A serpente, em hebraico, Nahash, e se você somar as letras da palavra Nahash em hebraico e da palavra Mashiach em hebraico, vai dar o mesmo número, cabalisticamente, dá o mesmo valor numérico. O que significa que a serpente e o Messias, que Mashiach em hebraico é Messias. Então, a consciência do bem e do mal que tem lá no Gênesis já é Jesus vindo nos falar da importância de saber o que é certo e o que é errado. Então a serpente não veio exatamente para destruir. Se você vai analisar, Delmar e meu querido telespectador, em todas as civilizações do mundo, a serpente é símbolo de sabedoria. Sim. No Egito, nos gregos, em todas as civilizações tem a história da serpente como símbolo da sabedoria. E não da... E por que é que na doutrina, será que Moisés não trouxe essa serpente como símbolo da sabedoria? E para nós cristãos, mais ainda, trouxe uma consciência crística. Qual é a consciência crística? De discernir o certo do errado. Agora, coincidentemente, as condenações que tem sobre a serpente e sobre a mulher, no primeiro nível não dá para entender. Porque a primeira coisa que acontece, quando eles comeram, diz o Gênesis, que tanto Eva como Adão foram se esconder. E que Deus, chegando, começou a perguntar, Adão, onde estás? Ora, Deus sabe tudo. Como é que Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Quando você vai no texto original, lá está escrito Ayerá, que em hebraico significa Ani Iodeia Kol Hassadot, ou seja, eu conheço todos os segredos. É como se fosse assim, em vez dele perguntar, Adão, onde estás? Adão, por que tu está te escondendo? Tu sabe que eu conheço tudo. Olha a diferença. Então há quem diga que Deus, os passos de Deus andavam no jardim do Éden. Adão ouviu a voz, Deus falando, onde estás? Quer dizer, tanto do ponto de vista da tradução, como do ponto de vista do significado,
há um contrassenso total. Se eu não tivesse buscado uma racionalidade para a mensagem que tem no Gênesis, eu nem abriria ele. Mas hoje eu sei que o livro do Gênesis, no versículo 3,15, onde começa a primeira profecia bíblica, é Jesus entrando na consciência humana. E eu vejo Jesus em capítulo 14, versículo 7 do Evangelho de João, 17, versículo 5 em diante, ele dizendo assim: Pai, chegou a minha hora, na sua oração final, glorifica teu Filho, como tu glorificaste, quando eu me encontrava contigo, antes da criação do mundo. Ora, Jesus já estava com Deus, presenciando e trabalhando na criação deste universo. É por isso que ele aparece lá na criação do homem como Yahvé. Yahvé Elohim no Gênesis 2,7. Então Jesus estava presenciando tudo isso e trouxe a sua consciência crística no episódio de Adão e Eva com a serpente. Obrigado pela tua presença e a tua participação, Severino. A Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Introdução. A primeira edição publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo dos 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou, se quiserdes, 2 forças regem o universo, o elemento espiritual e o material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável, se se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis, por uma certa classe de pensadores. Abundam nas Escrituras esses fatos, e por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos 2 campos opostos, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo, uns, abstração dos dados positivos da ciência, outros, do princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. São exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenatural. Porém, que é o que vale mais, admiti-los como resultado das leis da natureza, ou rejeitá-los completamente? Sua rejeição absoluta arrasta da própria base do edifício, ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão por que o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegará o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhe servirem de base houvessem atingido a maturidade. Além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas, tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrarmos em matéria,
pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoemam de toda ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado Caráter da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Sem embargo da parte que toca à atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. Doutra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito e então teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino, esse o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, ademais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que tem dito. Pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos, para que sucumbisse seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. O Livro dos Espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo, geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais, cujas bases o livro assentara, foram sucessivamente completados e desenvolvidos, por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência, todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto, de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque, de todos os lados, era ensinado o contrário. Este é o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nós atribuímos o mérito de tal fato. Os mesmos escrúpulos havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos, com toda a verdade, dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista, muita vez, representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina.